cabeça para cima hoje conversando com você sobre trabalho infantil e a gente faz um prolongamento aí para falar também sobre a questão do trabalho escravo e como você vê. Às vezes a gente pensa que isso está tão distante da gente, né? Mas essa mentalidade brasileira que já vem aí, né, com essa tradição dos escravos, a gente pensa que já esqueceu isso e de repente dentro da casa da gente isso pode estar acontecendo, né? Falávamos agora no intervalo de como que o Brasil inteiro reagiu quando saiu aí a PEC das domésticas, a nova lei dando cunho legal ao trabalho doméstico e todo mundo... Limitando a jornada, né? Limitando, quer dizer... Causou um reboliço. É só dando a elas o direito de... um direito básico de todo mundo, do trabalhador, né? Mas seja, é uma reação muito forte, causando desemprego, etc, etc. O brasileiro de classe média, ele acha, isso, desculpa ser sincero mesmo, mas o brasileiro de classe média, ele acha que as pessoas que são mais simples, eles estão disponíveis para eles o tempo inteiro. É como se eles estivessem ali à disposição deles. Né? É a minha observação, assim, na prática. O que eu diria, geral, será que é só de classe média? Será que é só de classe média que pensa isso? Eu acho que não se você for para elite... Exato. Dessa para cima, porque para baixo ninguém pode pagar, né? É da cima, né? Perfeito. Para cima, classe média para cima. Mas vamos voltar para o trabalho infantil. Colonial mesmo, não adianta, né? A gente quer no DNA nosso. Colonial, infelizmente é. Como é que anda o Brasil em relação ao trabalho infantil, gente? Como é que anda essa nossa realidade? A lei está avançando para combater, o trabalho infantil ele está aumentando no Brasil. Qual é essa nossa realidade? Bom, a realidade nossa é o seguinte, porque às vezes a gente fala muito sobre trabalho infantil, mas assim, nos últimos 11 anos houve uma redução, pelo menos numérica, de quase 60% do número de trabalhadores com idade inferior a 18 anos, ou seja, já é um grande avanço. Claro que é perfeito isso? Não, ainda não, a gente vamos chegar lá ainda. O Fernando Henrique uma vez falou uma frase que eu acho que é perfeita. Ele falou assim, nós não somos um país pobre, nós somos um país de muitos pobres. E obviamente onde há pobreza, há a exploração do trabalho infantil. Infelizmente. Então nós temos uma meta de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016 e o trabalho infantil até 2020. Mas erradicar o trabalho infantil é a mesma coisa de erradicar a pobreza. Então isso, obviamente, seria ótimo que a gente conseguisse. Mas a gente tem que entender que isso ainda é uma coisa meio utópica, porque a gente vive num país ainda, né, que ainda em desenvolvimento. Então nós temos que usar nossos esforços, cada um fazendo a sua parte, e eu sempre faço com meus amigos para não comprar produtos de crianças na rua, porque aí você termina perpetuando aquelas crianças na rua. Ao invés de achar que está fazendo bem para aquelas crianças, fazendo justamente o contrário. Dentro da sua fala, uma observação que eu gostaria de fazer é que a utopia ela é capaz de nos impulsionar, de nos colocar para frente. Com então, certeza. Ainda é uma utopia, mas nós devemos correr atrás dela, né? Porque às vezes a gente diz assim, é uma utopia, algo que é inalcançável. Mas eu sou utópico também. Acho que por ser utópico eu estou aqui. Para a gente lutar para isso. Não é uma crítica. Não, sei, imagina, não mesmo. Bom, eu também gosto da utopia, porque é a forma de você projetar, né, e olhar sempre a linha do horizonte, para que a novo passo você conquiste mais mais um espaço. Né? No trabalho escravo infantil, quando nós encontramos crianças sendo exploradas nesse ciclo, esse número acaba crescendo. Por quê? Porque o Brasil é um dos poucos países que acabou por divulgar o seu combate no âmbito internacional, né? E as crianças, por exemplo, no norte do país, são utilizadas na economia de subsistência para que as famílias possam aumentar a renda. Então, na colheita do cacau, nós temos diversas falsas parcerias e inúmeras crianças sendo utilizadas com podão, o manejo do podão, para cortar o fruto e para que a semente possa ser explorada, por exemplo. Agora, se você for olhar dentro do aspecto que o país é de dimensões continentais, né? Nos estados mais cosmopolitas, como o Rio de Janeiro, São Paulo, a exploração dessa mão de obra não está aos olhos de todos. Ela está exatamente na exploração sexual,
em bordéis, mas não de forma clara, né? De forma obscura. Então é difícil você caracterizar, quantificar, porque é uma das piores formas de exploração, né? Porque você aborta integralmente o projeto democrático quando uma dessas crianças é inserida nesse ciclo de exploração, vai ceifar a infância e, portanto, vai ceifar a vida adulta. Então, esse é o mais difícil combate, quando é um combate que ele está no âmbito das classes médias, nas classes dominantes, e você não enxerga, porque ele não é feito a claras. E lembrando também não só da exploração sexual, mas também do tráfico também, né? Que utiliza também muita mão de obra infantil. Recentemente nós fizemos na Superintendência do Rio de Janeiro uma operação de combate nas pastelarias do Rio de Janeiro, por força de termos conseguido configurar o tráfico de chineses para o Brasil, e um deles foi o segundo chinês flagrado no bojo dessa sequência de operações, chegou ao Brasil com 15 anos e ficou trabalhando até os 18 anos numa pastelaria em Mangaratiba, sem nunca receber um salário, de segunda a domingo, sem jornada. E é uma dívida que normalmente eles contraem para que possam, numa perspectiva de tentar uma vida nova, saírem de seus países e virem para o Brasil. Então, essas pessoas têm dupla vulnerabilidade, eu diria. A vulnerabilidade geográfica e a vulnerabilidade econômica, porque estão longe dos seus parentes. Não sabem falar o idioma. Então, muito facilmente são explorados, não recebem nenhum salário para poder pagar as dívidas de deslocamento com documentos, passagem aérea, na perspectiva de poder intentar uma vida melhor. É tráfico moderno, né? Então, eles, na verdade, vêm de outros países. É importante observar também que no próprio âmbito da lei, que permite o trabalho na condição de aprendiz a partir de 14 anos, inclusive as empresas têm que cumprir essa cota, eles têm obrigação legal de atender ali a cota de contratar aprendizes, o propósito é educativo, né? Auxiliar na formação do jovem adolescente, facilitar a sua inserção no mercado de trabalho. Até isso vem sendo, muitas vezes, desvirtuado, porque muitas vezes, infelizmente, essa mão de obra é contratada não com efeito pedagógico, como o colega já falou, mas sim com o efeito de explorar a mão de obra, com o efeito de utilizar uma mão de obra mais barata. O que está sendo feito no Brasil no sentido de extinguir, minimizar essa questão do trabalho infantil, para que venha à tona os casos mais obscuros, para que a gente consiga reduzir ainda mais esse número, né? 60%. É bom a gente olhar que o vento sopra para uma coisa de redução, isso é muito bacana, mas talvez a gente precise de muito mais celeridade, né? E 60% é um bom índice, assim, sem dúvida. Sem dúvida, né? E então, assim, pelo menos assim, na parte do Ministério do Trabalho, a gente tenta ocupar todos os espaços. A gente faz a fiscalização propriamente dita, nós participamos também na questão da sensibilização da sociedade em relação à questão. Por exemplo, eu atuo como coordenador na coordenação colegiada do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FEPET, que está tendo uma atuação assim, bastante intensa aqui no Estado, tem feito um trabalho muito, muito bacana, parceiros incríveis, o Ministério Público do Trabalho, a Secretaria Estadual de Educação, as entidades não governamentais também, que nos ajudam bastante, e enfim, e, claro, obviamente, em todo espaço que a gente nos convida, a gente vai, porque a gente precisa levar isso sempre à discussão na sociedade. Não entendeu qual é a questão, o porquê do trabalho infantil, então nos convida que a gente vai lá explicar. Estamos aqui para isso mesmo. Eu acho que os canais de denúncias têm se ampliado, né? Sim, com certeza. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, agora criou um aplicativo, Pardal MPT, que você pode baixar, né, no telefone, no celular, e fazer a sua denúncia de uma maneira anônima. A própria OAB tem comissão, né, formada para estudar essa questão, para divulgar o problema, faz, né, eventos. Eu acho que é importante, o primeiro passo é a informação, que às vezes a pessoa está na situação de exploração de mão de obra infantil ou na situação de trabalho escravo infantil e nem se dá conta de que isso é uma exploração, de que isso é uma situação ilegal. Por isso que a gente tem uma parceria muito interessante no Fórum, né, o Fórum Estadual, com a Secretaria Estadual de Educação, porque a gente sabe que é na escola onde esses problemas acontecem, esses problemas surgem, porque afinal ali está o público-alvo, né, do trabalho infantil. E às vezes essas crianças e adolescentes, elas são exploradas e elas nem se dão conta disso. Impressionante, né? Mas isso é uma realidade. Muitas vezes a pessoa não tem noção de que o que está
acontecendo com ela é uma exploração, Exato. que é um mecanismo de escravidão mesmo. Né? Exato. E se de repente alguém for interferir, talvez essa pessoa fique até chateada, porque vai desestruturar uma situação já de encontro, uma realidade que está acomodada ali, né? Uma acomodação. Celeste, o próprio artigo 227 da Constituição, ele trata da proteção integral, né? E quando a gente fala de proteção integral, a responsabilidade não só de quem é o empregador, mas também da sociedade e do Estado. Então, é importante que a sociedade, como vocês, tenha esse tipo de incentivo, de difundir como fazer esse combate, mas também de boicotar. E aí é relevante dizer que a lista suja de trabalho escravo sempre foi um instrumento de combate maravilhoso. E em que pese há anos essa lista suja está sendo utilizada desde 2005, 2004, né? No final de 2013, por uma liminar do Supremo Tribunal Federal, essa lista suja foi tirada do ar. Então agora nós estamos analisando quais seriam os argumentos pela inconstitucionalidade da lista para que ela possa retornar e o nome dos escravizadores possam estar ao alcance de toda a sociedade. Quais são as sanções previstas para quem pratica o trabalho, a exploração, né, o trabalho infantil e também o trabalho escravo, né? O que a lei prevê aí como penalidade para esse tipo de... No caso do trabalho infantil propriamente dito, o que acontece? A penalidade é apenas o quê? É uma multa administrativa. A gente afasta o adolescente ou a criança do trabalho e o empregador, ele é penalizado. Mas não é tipificado como crime, né? Deixando isso bem claro. Seria só, no caso, se houver caracterizado também um trabalho de análogo à escravidão. Que tipo de pena? Penalizado com o quê? Então, é uma multa administrativa, é um valor exatamente, que não é alto, inclusive, né? A gente luta para que essas multas sejam aumentadas, mas infelizmente essas multas continuam baixas. No trabalho escravo você tem a perda do crédito público, mediante consulta da lista suja, e ainda que ela não esteja publicizada, qualquer um que pertença à instituição pública que queira conceder esse crédito pode fazer a consulta direta ao Ministério do Trabalho, que é quem organiza essa lista. Há critérios para entrada e saída desses nomes da lista suja. E também, esse ilícito, ele tem que ser punido em diversas esferas. Nós trabalhamos na esfera administrativa com a aplicação das multas. E há também a solicitação, a reivindicação de que imediatamente seja quitado os salários em atrasos e as verbas rescisórias. Existem também as ações judiciais, né? Que podem ser propostas por sindicatos, por advogados. Sim, complementarmente. Ministério Público do Trabalho, ações civis públicas, né? A parte de criminalização, que é muito importante dizer que o trabalho do Ministério Público Federal se faz imperioso para que essa prática seja coibida, seja realmente um freio social. Perfeito. Eu já preciso fazer um novo intervalo, vou dar minha paradinha aqui de praxe e volto com vocês. Queria entender qual é a diferença da penalidade, por exemplo, para o trabalho infantil e para o trabalho e para uma exploração, né, de um trabalho adulto. Existe diferença dessa penalidade, ainda que em valores pecuniários? As multas ou as penalidades são as mesmas quando a gente está falando de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica? E essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma coisa assim pavorosa no nosso país e que a gente sabe que, especialmente no interior, em cidades do Nordeste, etc., tem uma força especial. Como chegar até isso, como tentar evitar, que mecanismos efetivamente o governo tem colocado para a gente poder exterminar. Utopia? Mas vamos nela, né? Exterminar a exploração infantil, especialmente a exploração sexual, tá? Vamos para o intervalo, mas a gente volta. Já.